Durante toda a minha vida, segui o que pareciam ser as regras do jogo. Procurei trabalhar em empresas sólidas, fui um profissional dedicado, cursei especialização e pós-graduação, criei uma rede de relacionamentos e pratiquei toda a política necessária para ser reconhecido pelos meus superiores. Tive parte de meus ganhos retidos no contra-cheque para contribuir com os fundos de pensão das companhias para as quais trabalhei. Acompanhei de tempos em tempos meu saldo no INSS para ter certeza de que as empresas não estavam deixando de fazer a sua parte na construção de meu futuro. Seguindo a recomendação de especialistas, ainda poupei uma parcela de meus ganhos líquidos, investindo de acordo com as orientações de meus gerentes de conta, que sempre demonstraram segurança no assunto. Diversifiquei investimentos, evitando deixar tudo no banco. Também comprei e construí alguns pequenos imóveis. Pelo que fiz ao longo de minha vida profissional, pensei que chegaria a um ponto em que teria muito mais do que o suficiente para viver bem. Os fundos de pensão deveriam garantir uma renda equivalente à que eu tinha enquanto trabalhava. O INSS deveria me garantir proteção e um complemento significativo de renda para ampliar minhas escolhas. Meus investimentos deveriam ser desfeitos apenas se acontecesse algum imprevisto. Hoje estou aposentado, como previsto pelas regras que segui. Mas, ao contrário do retorno esperado em termos de renda e proteção, a única coisa que realmente tenho de sobra é um enorme sentimento de insegurança. Os fundos de pensão me proporcionam uma renda até maior do que a que eu tinha pouco antes de me aposentar, mas meus gastos aumentaram demais. A renda do INSS é incrivelmente baixa comparada ao sacrifício incrivelmente alto que foi contribuir para ele ao longo de toda a minha carreira. E ao avaliar o estado de minha moradia, percebi a necessidade de realizar melhorias. Ao fazer as contas, percebi que meus investimentos poderão ser consumidos em pouco tempo se eu não tomar bastante cuidado. Sinto medo, pois tive que me adequar a um padrão de vida que parece estar em um frágil equilíbrio. Temo que qualquer imprevisto possa me colocar na situação de insuficiência e desconforto que já experimentei nos meus primeiros anos de trabalho. O problema é que naquela época eu tinha algumas escolhas a fazer. Agora, como aposentado, não tenho. Preparei-me durante décadas para não precisar contar com outras opções de renda. E de que adiantou? Aposentado não é exatamente o termo com o qual me identifico. Na verdade, estou apavorado. Essa é a história de José, e também de João, de Maria, de Fulano, de Beltrano e de Cicrano. A descrição foi criada com base em aspectos comuns a dezenas, talvez centenas de depoimentos que colhi durante consultas, consultorias, palestras, aulas e trocas de mensagens ao longo de meu trabalho de consultor e especialista em educação financeira. É a história da desilusão de quem seguiu um roteiro que prometia o Éden, mas que conduziu a uma melancólica situação de insegurança e impotência. Fiz questão de frisar que essa não é a situação de alguém que passou por algum imprevisto. O número de pessoas que me trouxeram esse tipo de reflexão após a aposentadoria é tão grande que me levou à conclusão de que estamos nos pautando por regras erradas. Ou então, não percebemos que esse não é um jogo em que se entra para vencer. O jogo é que está errado, e algo precisa ser feito para que essa realidade seja mudada. Se você passa por isso, conhece alguém que esteja nessa situação ou simplesmente está buscando conhecimento para evitar esse cenário, é fundamental entender que se continuar fazendo o que pareceu ser o certo até hoje, irá chegar ao mesmo resultado decepcionante a que milhões de pessoas chegam todos os anos. Você precisa mudar a maneira de se educar e os motivos pelos quais adquire conhecimento. Acredite, no mundo atual,
não devemos mais buscá-lo apenas para ter sucesso no trabalho. Seu cérebro quer o mesmo que você? Nos últimos anos, dediquei-me com afinco a encontrar motivos para as pessoas darem mais atenção à educação financeira. Afinal, todos sabemos que existem incontáveis armadilhas nas também incontáveis decisões que tomamos diariamente a respeito de nosso dinheiro. Se lidar bem com compras, crédito, dívidas, investimentos e planos para o futuro requer cuidados, nada seria mais natural que buscar informações sobre esse assunto. Na prática, porém, todo ser humano tem certa resistência, alguns muito mais que outros, para dedicar tempo a aprender melhor como gerenciar seu dinheiro. Conto nos dedos as pessoas que já vi estudarem cuidadosamente um contrato de plano de telefonia celular ou de financiamento de um automóvel. É padrão, né? Pergunta a maioria para os nada isentos vendedores. E quantos compram livros e não leem, ou leem e não colocam em prática? Ou recebem da empresa em que trabalham cartilhas com orientações importantes sobre a previdência e deixam para estudá-las quando sobrar um tempinho? Quando eu ainda enfrentava filas de banco, sempre via várias pessoas com expressão impaciente sem saber o que fazer. Mas nunca vi ninguém aproveitar o tempo para estudar os contratos que costumam vir no verso das contas a pagar. Dá-se tão pouca importância a eles que é comum virem em letra miúda e em tom que se confunde com a cor do papel para que as pessoas não leiam mesmo. Afinal, ninguém vai reclamar disso. Por outro lado, há quem estude cuidadosamente as dezenas mais sorteadas na loteria ou que saiba na ponta da língua as probabilidades de ganho para cada dezena a mais apostada. Contas e mais contas são feitas por milhões de pessoas todas as semanas para aumentar de maneira irrisória a probabilidade mínima de seus números serem sorteados. E o que dizer daquelas que passam horas e horas garimpando um desconto em sites de compras coletivas, ou então que fazem planos complexos para encaixar no orçamento a compra do carro dos sonhos, mas dizem não ter tempo para estudar investimentos ou criar outra fonte de renda? As razões dessa aparente insanidade são muito bem discutidas e entendidas por um ramo da ciência chamado psicologia econômica. Basicamente, o que explica o que deixamos de fazer e o que fazemos sem obter grandes resultados é o fato de nosso cérebro dar mais atenção ao que nos dá prazer. Comprar é um ato de prazer, de recompensa imediata. Ao mesmo tempo, planejamento financeiro é algo tão associado à privação, ao sofrimento ou à lembrança do grande problema que teremos pela frente que nosso cérebro trata de nos isolar desse tema. É por esse motivo que quem contrata planos de previdência o faz porque acredita que deve fazer, não porque fez os cálculos necessários e tomou uma decisão bem embasada. Sabe que se o fizer, perceberá que estará contribuindo menos do que precisa para seu futuro. Encontrar quem entenda o mecanismo da Previdência Pública, ou INSS, é mais difícil do que encontrar cabeça de bacalhau. As contas, os indicadores, os fatores de correção e as normas formam um emaranhado nebuloso de regras que, além de complicadas, estão sempre mudando no sentido de limitar mais os benefícios dos aposentados ou de aumentar os sacrifícios dos que contribuem. 1/3 dos ganhadores de loteria perde tudo ou mais do que ganha. Eles fazem planos para gastar o que ganharam, mas não para manter. No filme Até que a Sorte Nos Separe, o casal Tino e Jane, inspirado em um caso real que atendi em 2006, ganha um prêmio de 100 milhões na loteria. E após 15 anos de consumo nababesco e muito ócio e desperdício, vê-se falido. Com tanto tempo livre, não tiveram a curiosidade de fazer a continha básica de quanto tempo isso vai durar?
A quase totalidade dos trabalhadores passa a vida dedicando-se com afinco ao trabalho, confiando que problemas acontecem somente com os outros. E ao se aposentarem, percebem-se diante de um abismo, mesmo contando com bens, fundo de pensão e renda da Previdência Pública. 2 em cada 5 casos que atendi de pessoas recém-aposentadas envolviam medo de sacar parte dos recursos investidos ou de se iniciar ativamente nos investimentos ou numa terapia para se adaptar ao vazio causado pela falta que o trabalho faz e ao estresse doméstico. Daí vem a conhecida frase: a aposentadoria do homem é o trabalho em tempo integral da mulher.